Ok. Bom dia aos amigos da TV 247. Estou aqui recebendo a Kia Santarém, do canal Critica Brasil. Bom dia, Kias, tudo bem com você? Bom dia, Léo. Tá tudo bem? Com vocês aí, como é que está? Na luta, na luta. O pessoal estava aguardando aqui, falando, cadê o Akias? O que aconteceu? Você estava instalando? Não, era isso aqui. Ah, o povo já me conhece, que a minha internet aqui é quase net. Então, normalmente eu tenho alguns problemas. Eu sou meio leigo nesses assuntos aí, né? O que vier é lucro. O Akias, deixa eu aproveitar, porque muita gente vai ver esse vídeo depois. Alguns estão vendo ao vivo, outros vão ver mais tarde. Já vamos pedir as inscrições no seu canal, que é o canal Critica Brasil, é isso? Isso, canal Critica Brasil, aqui é Santarém, em carne e osso, mais osso do que carne. Você entra e participa, canal Critica Brasil, será muito bem-vindo, viu? Tá todo mundo. Inclusive aí, Léo, eu convido até os bolsotas, os bolsominhos, porque eles se inscrevem, eles são loucos, não, eles são loucos por mim. Ô, Akias, como é que eu faço para ficar mais osso do que carne? Porque eu tenho muito mais carne do que osso, está complicado. Isso é a natureza, não jante, meu amigo, não jante. E Não? coma mais coisa vegetal. Ah, entendi. Você já lançou seu livro de dietas aqui em Santarém, não? Não, olha, eu lancei um livro chamado Quando o Amor Faz Mal. Então, quando o amor começa a fazer mal, ou você corta o Aqui em beijo, Santarém? Desculpa, Akias, é que entrou aqui um som. Pode falar. Você falou que lançou um livro Quando o Amor Faz Mal, é isso? quando o amor faz mal já é motivo, viu, para emagrecer. Se você estiver apaixonado, normalmente você emagrece. Né? É a natureza, né? Agora tem gente que ao invés disso fica comendo o tempo todo para não lembrar do amor. Aí não dá. Tá certo. Boas dicas. Fala um pouco do canal Critica Brasil, para quem não te conhece. O pessoal conhece, muita gente que nos acompanha assistiu a sua entrevista com o Leonardo Stoppa, né? E aí Uhum. e eu recebi aqui pedidos, muitos pedidos, vocês têm que falar com a Kia Santarém. O Estopa Eu também sei. adorou um bate-papo com você. Mas fala um pouco mais sobre o teu canal. E eu sei que nessa semana você entrevistou a Glaze, por exemplo, mas qual que é a Sim. dinâmica aí? Olha, o canal Critica Brasil, eu digo que sempre o canal Critica Brasil é estupidamente natural. Né? A gente começou com naturalidade, nós começamos falando de assuntos polêmicos envolvendo religião, começamos aí a falar sobre religião, Illuminati, essas coisas e tal, teorias da conspiração, e depois pegamos a onda aí na questão política, mas principalmente quando começaram a perseguir o Lula e a Dilma. Aí eu fiquei mordido, como eu sempre falo, né? Fiquei puto, comecei a fazer, mas foi sem interesse nenhum, não achei assim que ia crescer, que a gente ia nada. É só para colocar mesmo. Então, porque eu participei, por exemplo, aqui em Brasília, como a gente está perto aqui do poder, né? O pessoal diz que eu moro na cidade dos ladrões. Mas, enfim, está perto do poder, a gente participa muito, né, ativamente aqui. Você, Estava ao lado ali. Oi? você é professor, né, em Brasília também, não é isso? Sim, sou professor aqui na Rede Pública de Brasília. E aí nós tivemos essas passeatas no Dilma. Foi ali que comecei, né, a falar e a denunciar essas coisas. Então, começou de uma maneira natural, espontânea, por defesa da democracia, em defesa dos direitos humanos, direitos civis. E aí a gente não parou mais, não é? Eu gostei demais, aí pronto. Até hoje aí eu tenho muitas pessoas que me assistem hoje, que assistem os canais progressistas, e aí me ajudaram a falar cada vez mais. Porque quando você fala para uma, duas, três pessoas, é uma coisa. Quando você fala para 1.000, 5.000, 10.000, aí é outra coisa, porque o alcance é bem maior. Claro. Entendeu? Foi assim que começou. Então, aqui, já que você falou que você fala sobre religião, eu queria te mostrar isso aqui, a capa da revista Época. Essa figura aqui é o Silas Malafaia. A capa Ah, conheço bem. A Hora e a Vez de Malafaia. E ele fala Hum. que o Bolsonaro recebeu uma facada santa. Uma facada. Como é que você vê essa facada santa? A facada ungida. Hã? A facada ungida. Pois é, a facada ungida. Fala do Uhum. Malafaia, a facada, já que você falou que você gosta de teorias da conspiração, né? Qual que é a sua interpretação para a facada e como você vê o papel que vem sendo ocupado, né, por esses pastores aí na vida pública brasileira? Cara, olha, Léo, eu sou suspeito para falar porque eu não me amarro muito no Malafaia, não. Não, mas Antigamente, quando... por isso que eu te perguntei. Tá certo. É o seguinte, na época que a Rede Record era apenas
estava no início lá, que o Edir Macedo comprou, eu assistia o Malafaia num programa chamado Quintal. Meu pai assistia aquilo, foi na época que a Rede Globo começou a cacetar a Rede Record, porque tu sabe que quem fez a fama da Rede Record foi a Globo, indiretamente. Porque eu nunca tinha assistido a Record, por exemplo. Eu acho que era 91, década de 90, quando o Boris Casoy ainda apresentava no SBT. Enfim, quando ali eu assisti o Malafaia tinha bigode, lembra que ele era bigodudo? Aí eu assisti com meu pai. E meu pai era brisolista, não é? E eu assisti aquilo ali, o Malafaia detonando a Rede Globo e falando tal, aquele jeito dele, né? Só que aí eu assisti aquilo lá e gostei do Malafaia. Gostei porque ele falava veementemente. Só que o Malafaia, eu não sei o que aconteceu, depois que tirou o bigode, ele ficou estranho. Ele ficou estranho, ele, por exemplo, começou a se meter em política. Você sabe que ele foi cabo eleitoral do José Serra, não é? Inclusive apareceu na televisão pedindo voto dos evangélicos para José Serra. Ele só se mete em enrascada, ele só pega gente escrota, com perdão da palavra. Aí ele pegou quem? O José Serra, fazendo campanha no José Serra, dizendo que o José Serra era gente fina. Aí depois você vê aí milhões, não é? Que descobriram do José Serra, mas como é do PSDB, não foi para frente. Aí depois ele fez campanha do Aécio, batia no peito, era do bem, era de Deus, era era um cara. Aí o que aconteceu? Malas de dinheiro, enfim, áudios comprometedores. O cara não teve coragem, até hoje, de pedir perdão das pessoas. Ontem, aqui no canal Critica Brasil, eu disse que Malafaia tem que pedir perdão ajoelhado no milho do povo brasileiro. Perdão ajoelhado no milho. Porque quando eu apoio alguém que é uma pessoa que eu estou considerando, que eu falo isso e aquilo, eu sei que não é, o mínimo que eu devia fazer é dizer o seguinte, ó, gente, desculpa por eu ter feito isso, agir erroneamente, mas Malafaia é um ego só. Ele jamais vai pedir desculpa, jamais. Inclusive, quando foi levado coercitivamente pela Polícia Federal, lascou o pau na Polícia Federal. A Polícia Federal não prestava, a Polícia Federal queria se aparecer, mas quando foi Lula, ele elogiou a Polícia Federal por ter levado Lula e tal. Ou seja, quando é com os outros, é a força da lei, é a lei de Deus, tem que ser assim, mas quando é com ele mesmo, ele esquece, entendeu? Então, acho hipócrita, usa da palavra de Deus para enganar as pessoas e usa da palavra de Deus para subir politicamente. Então, acho que é um lobo devorador. Ô, Aquise, como é que consegue enganar tanta gente? Como é que as pessoas não acordam desse torpor? O que explica essa situação? Por que eles estão tendo tanto espaço na vida política brasileira? Olha, Léo, eu me refiro a isso ao país que a gente vive. Nós vivemos num país onde as pessoas, por exemplo, não dão valor à leitura, não dão valor. Nós ficamos muito acostumados a assistir Big Brother, a Fazenda, a nos envolver muito com as coisas, eu diria, menos culturais do Brasil. Então, o que a gente fez? A gente fica a religião. Ao invés de a religião libertar, a religião aprisiona. Então, por exemplo, você que talvez conheça a Europa, não sei, mas você sabe que eu morei durante algum tempo na Alemanha, e lá eu ia nas igrejas evangélicas, na minha igreja, não é? Você sabe que eu sou adventista, então eu ia muito em igrejas evangélicas, só que eu não via de espiritualidade barata, o cara que pegou o capeta, o cara tá. E aí as pessoas, aqui os pastores começam a conversar com Satanás. Aqui tem um diálogo com o diabo. É uma coisa assim de louco. A igreja vai tirar, diz que o espírito do mal do cara e começa a dialogar com o diabo, como se fosse conhecidíssimo dele. Aí ele começa a dizer, aí, capeta, o que tu vai fazer na vida da pessoa? Aí o diabo, muito talvez tenha recebido delação premiada, começa a entregar as pessoas, vai dizendo, olha, eu estou fazendo isso e aquilo, dá todo o plano. Por que eu estou me referindo a isso? Porque lá nós não víamos esse tipo de coisa. Então, o que acontece aqui? É muita emoção. É muita emoção, sabe? Aquela coisa do senso comum, de que eu acho que é desse jeito, eu acredito nessas coisas. Então, o brasileiro é muito emotivo. E é muito fácil enganar as pessoas que estão aí livres, aqui na cabeça, emotivamente. Então, você fala palavras agradáveis, coloca um hino de fundo. Eu não estou dizendo que isso não pode ser feito. O que eu me refiro é a enganação que vem por trás.
Então, é muito fácil fazer isso em países latino-americanos, não é só aqui no Brasil. No Peru, na Colômbia, no México, por exemplo. Isso, e tem muito na África. É cheio disso. Por exemplo, na Guiné é cheio dessas coisas. Então, quando você vê um país que está avesso à leitura, está avesso ao estudo, quando a educação ela mingua, o fanatismo prolifera. Então, essa é a minha opinião. Ou seja, é a má educação, né, a desinformação que gera esse tipo de fanatismo. Agora, o que é diferente também no Brasil é a ocupação dos espaços de poder. Se você olha para esse governo que vai se formando, né, você tem um fundamentalismo. Vários, alguns são pastores, alguns ministros, o discurso chega a ser um discurso quase religioso. No dia da vitória, ele estava lá, por exemplo, com Magno Malta, que era indicação do Malafaia. Aliás, o Malafaia gostaria que ele fosse ministro, né? Uma Bíblia, aquela coisa toda. Como é que você vê o Brasil deixando de ser um país laico e virando um país meio que fundamentalista também? Olha, eu acho assim perigoso. Perigoso primeiro, perigoso por nação, porque salvo o Vaticano, que é um país puramente religioso, mas é o tamanho do ovo, a gente está se referindo ao seguinte: países que entram nessa ideia de que é preciso legitimar uma religião não tiveram grande progresso com isso. Eu acho que as pessoas elas têm que ter liberdade para escolher a religião que quiserem, a cultuar na igreja que quiserem, no templo que quiserem. Então, quando você legitima, oficializa uma religião, você está dizendo que as outras não são tão boas, que esta aqui é oficial. Ora, você lembra aí, por exemplo, quando a gente fala de casal, né? O cara que trai a esposa, ele diz assim, ó, essa aqui é minha amante, essa aqui é minha oficial. Ora, a amante se ofende, entendeu? Porque é oficial, meu querido. Então, quando eu coloco uma coisa oficial, as outras automaticamente não serão oficiais. Então, se você coloca uma igreja oficial, você está querendo dizer o seguinte: o Estado patrocina, o Estado determina, o Estado protege essa igreja e o restante não. Então, no país conhecido no Brasil como liberdade, que tem liberdade religiosa, é muito bom que a gente continue com o Estado laico para a liberdade de todos, de todas as religiões. Inclusive, o presidente da minha igreja já disse em alto tom que devemos sempre preservar a questão do Estado laico, porque isso preserva também a tua fé, que dar de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Muito bom. Aqui, agora, por que nessa eleição as fake news proliferaram tanto entre o público evangélico também? Como é que você viu essa coisa de kit gay, todas as histórias que circulavam, a mamadeira, A mamadeira de piroca. a mamadeira de piroca, como diz o Leonardo Stolpa. Ele fala toda hora mamadeira de piroca. Para de falar mamadeira de piroca, é demais. Mas, Henrique, por que esse negócio avançou tanto? Não é mamadeira de... Esse nome é meio... Mas, enfim, o canal Critica Brasil fala naturalmente. Anteontem, quando nós perguntamos da senadora Gleisi Hoffmann sobre por que não combateram a fake news, principalmente da questão do kit gay veementemente, a resposta dela foi que não acreditavam que a população iria acreditar em algo tão absurdo. Mas a população acredita no Silas Malafaia. Tem alguma coisa mais absurda do que essa? A população acredita no Magno Malta, pô. A população acredita no Marco Feliciano. Então, se nós temos população que acredita nos picaretas dessa, é claro que iam acreditar que em rede nacional, o seu Bolsonaro levando o livro, pior que ele leva. Então, a pessoa ela acredita muito na coisa material, no material. Eu, por exemplo, estava dentro do metrô, um dia desse, e as senhoras conversando, e aí elas mostrando no celular, e era grande, não tinha como não ver, que de vez em quando a gente vê, assim, conversa dos outros no metrô, e aí ela mostrando para a outra assim, ó, e ela dizendo assim, tem bem na minha frente, olha aqui, ó, olha que chegou para mim, para ela, que estava 4 casas, 3 mansões e uma casa humilde. A primeira casa, mansão, devia ser em Beverly Hills, estava escrito lá, mansão do Lula, aí a mansão. No outro, mansão do Haddad, uma mansão de Stallone.
E a terceira mansão, mansão da Dilma. A Dilma nunca teve mansão, mas ali estava, mansão da Dilma. E embaixo, uma casa simplória, estava casa do Bolsonaro. Você está entendendo como é que é a questão? Então, uma pessoa que recebe esse material, é uma foto, ela não vai se questionar se é verdade, se é mentira, de onde saiu, ela só acredita. É a mesma coisa de você dizer assim, fulano, olha, menina, o fulano, a fulana está grávida. O Brasil gosta de fofoca. Então, o brasileiro gosta de fofoca, ele ama fofoca. Então, essa fofoca está dentro da nossa vida. E acreditar na fofoca é mais ou menos dizer o seguinte: olha como é legal que eu ouvi. É isso. Mas pelo que você fala, então, aqui, o PT subestimou essa história do kit gay, não levou a sério. E aí a gente tem que dar razão ao Léo. O Léo Stoppa, que está falando sobre há mais de 3 anos, deveria ter sido ouvido, né? Na verdade, eu acho que tanto quanto muitas pessoas, a gente alertava essa questão. Porque ó, o pessoal da mídia ninja reproduziu um vídeo que nós produzimos aqui, inclusive eu falo, e quando eu sou mais forte quando eu falo, sabe? Assim, só no vídeo, coloca aquela voz meio que Marília Gabriela, porque eu penso vídeo, mas já falando. Mas eu fiz aquele vídeo, aquele documentário sobre o kit gay. E a pergunta que eu fiz é: você recebeu este livro em sua casa? Você viu que o seu filho trouxe esse livro da sua casa? Coisa simples. E eu fiz ali e bombou. Nós temos mais de 2.500.000 visualizações no Facebook e aquele vídeo bombou, né? Inclusive os outros canais publicaram. Ou seja, nós, do canal pequeno, com produção de movie making em casa, fizemos aquilo. Então, o PT falhou de subestimar essas informações fakes. Por isso que eu falei. Inclusive, a presidente do PT, a Gleice Hoffmann, né, admitiu que houve um erro da parte deles de subestimar, achar que o povo não ia levar isso na brincadeira. Levaram muito a sério. O kit gay está na mente de muita gente. Para tirar, meu irmão, está difícil. E como é que vamos tirar? Aí é que está. Aqui, vamos chegar no seguinte ponto. Como é que a verdade vai vencer essa mentira, se é que vai vencer? Não só essa mentira, a mentira toda representada pelo poder aí hoje vigente no Brasil. Eu acredito que uma mentira, como você sabe, Joseph Goebbels fez isso na Alemanha de Hitler durante tempo. Secretário de comunicação de Hitler era o cara que arquitetava as coisas lá. Então ele sabia muito bem utilizar a mentira para favorecer um lado. E quando a mentira ela chega, é muito difícil, Léo, depois que você tem uma ideia sobre alguém diferente, que você ouve, olha, esse pessoal aí, ele é ladrão, esse cara aqui, ele é traidor, cuidado com esse cara. Essas informações, elas ficam gravadas no nosso subconsciente. Então, é muito difícil você tirar uma mentira implantada por meio de oficiais, que a questão aqui foi implantada por meios oficiais. Por que eu digo meios oficiais? Quando você apresenta um jornal, que é o Brasil, como é o caso do Jornal Nacional, tem-se a ideia de que aquele jornal está produzindo verdades, de que aquilo que ele fala é uma informação verdadeira. Ora, se o Jornal Nacional mostrou o bom do livrinho lá, mostrando o livrinho, dizendo que aquilo era obra do PT, obra para fazer os filhos se transformarem em homossexuais, que era patrocínio do homossexualismo, ou seja, ele mostrou a coisa material. Se ele comprou numa livraria e mostrou, tanto faz, porque aquilo entrou na cabeça. E quando o Jornal Nacional não desmentiu ele na hora, porque seria obra, não é, de um jornal que tem, por exemplo, que preza pela verdade, o William Bonner sabia dessa informação. Ele podia ter dito na hora, como falou, muitas vezes debateu a boca, quando ele disse o seguinte: não, isso daí não é. O que ele fez? Eles já sabiam o que o William Bonner e a Renata fizeram. Não, o senhor não vai mostrar, não. Ou seja, dando mais mistério à questão. E quando eles fizeram não mostre, quando eles disseram não mostre, eles quiseram dizer o seguinte: não mostre porque é muito pesado. Não mostre porque esse negócio é horrível para criança de 6 anos. Eles assinaram a veracidade de Bolsonaro nessa hora. Eles disseram o seguinte: não mostre, e a câmera não distanciou. Então, o que as pessoas disseram? Pelo amor de Deus, olha lá, o Bolsonaro está mostrando uma verdade que não pode mostrar. Entende? A jogada foi tão bem feita como se o Jornal Nacional não soubesse. Eles sabiam
E quando eles fizeram programadamente, eles disseram o seguinte, não mostre. E isso foi horrível, porque deu a entender que era algo que estava oculto, que o PT estava realmente mentindo e que Bolsonaro estava com a verdade. Inclusive, vídeos disseram o seguinte, o livro que Bolsonaro foi proibido de mostrar no Jornal Nacional. Aí as pessoas tiveram a ideia de que aquilo era verdade. De que aquilo era verdade. O William Bonner poderia dizer, olha, senhor Bolsonaro, o senhor sabe que este livro não está na cartilha, aliás, nem o livro está na cartilha. A cartilha é um procedimento para professor como tratar a questão da violência, não é, contra os homossexuais e contra o tratamento preconceituoso. É só isso. Entende? Ele poderia ter falado isso, mas não falou. Ele mistificou a coisa, que a coisa fica maior. Então, o Jornal Nacional, que é o porta-voz da loucura no Brasil, ele sancionou a mentira do Bolsonaro. Aqui, a Tânia está dizendo que o Silas deveria se chamar Silas Maracutaia. Diz que o lugar dele no inferno já está garantido. Ele tentou emplacar o Magno Malta como ministro, mas o Bolsonaro deixou o Magno Malta sentado sozinho na beira da estrada. Você está com pena do Magno Malta? Se eu estou com pena do Magno Malta, eu estou com pena dos pobres desse Brasil. Eu estou com aqueles que trabalham suor, né, para receber menos de R$ 1.000 por mês. Desses eu tenho pena. Agora, de um deputado, né, de um senador que faz esses absurdos ou que apoia, sabendo que não só apoia porque vai ter alguma coisa em benefício próprio, não tenho pena, não. Eu acho, a pergunta é, eles têm pena do povo? Eles têm pena do povo? O Magno Malta tem pena dessas pessoas? Não é? Quem tem pena é galinha. Então, sim, eu acredito que o Magno Malta poderia muito bem não ter entrado nessa onda, porque é uma onda fascista, o cara sabe, é fanático, então não vem com esse negócio de Jesus, 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 não. Jesus jamais sentaria ao lado de gente assim. Aliás, poderia até sentar, porque são pecadores, Jesus conversou com ladrões e tudo, mas uma coisa ele ia dizer para o Malafaia e para o Magno Malta, abandona teu pecado, sai desse caminho e segue-me. Isso eu ia falar. Entendeu? Porque o Magno Malta... Agora é o seguinte, ele está vendo navios agora, mas vou encaixar ele, tu vai ver, Léo. Vou encaixar ele em alguma coisa aí. Porque ele perdeu as eleições, entendeu? Vou encaixar ele para ele ficar desempregado. Ele está sozinho na beira da... Agora, me conta aqui, Aquis, como é que você vê o Brasil? Você vê o Brasil saindo desse pesadelo ou não? Ou isso vai durar muito tempo? Qual que é o seu prognóstico? Eu acho o seguinte, quando as pessoas começarem a acordar para os seus direitos trabalhistas, quando começarem a acordar dessa ilusão que se criou, que existe um salvador da pátria acima do bem e do mal, quando eles começarem a perceber que as coisas não são bem assim, que o gás não vai baixar de preço, que a gasolina não vai, aquelas Coca-Cola todas que eles querem, aí eles vão começar a perceber e dizer o seguinte, putz, agora o problema é que esse povo esteja tão fanático que não perceba. Porque vocês sabem que ninguém que votou no Aécio Neves, que batia no peito, criticou o Aécio. Apenas falava ali, mas ao invés de deixarem o Aécio de lado e dizer o seguinte, nós erramos, o que eles fizeram? Criaram outro ícone para eles. Entendeu? Por quê? Porque, na verdade, não é o amor a Bolsonaro, não é o amor a Aécio Neves, é o ódio que se criou ao PT, é o ódio que se criou a Lula. Então, se criou o ódio a Lula, porque o Lula roubou. Então, como se ele, político, nunca tivesse roubado no país. Entendeu? Eu soube, meu Deus, o Lula roubou. Sabe, eu acho uma hipocrisia tão grande de gente que fala isso. E a maioria das pessoas que falam isso não são exemplo de honestidade, de lisura, não. Então, o que eu creio é que a mentira pegou muito mais contra o PT e contra o Lula do que a favor desses caras. Então, eles estão se ancorando. Não é porque a religião pensa. Alguém utilizar no país super religioso a palavra Deus, pátria, amor e família, ainda pega como pegou em 64. Não tem como. Ou seja, só com informação, com esclarecimento e também com o tempo para as pessoas descobrirem que os seus direitos... Sim, dá tempo ao tempo, e a gente viu como agentes públicos aqui, quando eu digo agentes públicos, eu estou me referindo à questão de comunicação, né? Pessoas públicas na comunicação. Nós devemos aqui não continuar nessa esperança de pessoas sobre as mentiras, sobre aonde eles erraram, qual foi o erro do cara, não é? Eu acho que eu atraio muito, porque tem gente que, inclusive, manda superchat. Tem um cara lá no Léo Stoppa que de vez em quando está mandando, não sei o que é o nome dele lá, que já está a fichinha, né?
Ou seja, é de direita, mas não se vê amparado por nada. Porque aí ele fica lá debatendo contigo, na verdade, porque ele quer aprender um pouco mais. Falando nisso aqui, a Débora mandou um superchat, obrigado a Débora Rodrigues, né? A gente não vai poder ir muito longe hoje, porque eu tenho que descer para São Paulo, tenho um compromisso. Mas eu queria até perguntar aqui publicamente como é que a gente pode estabelecer uma cooperação já regular entre a TV 247 e o Critica Brasil. O seu canal é muito legal, muito interessante. Podemos estar falando com frequência, você comigo, você com o Léo, você com outras pessoas nossas aqui. Olha, o 247, eu gostei. Ontem eu até agradeci o pessoal que postaram lá a reportagem da entrevista do Critica Brasil com a senadora Gleice Hoffmann. Eu acho o seguinte, quanto mais a gente se ajudar, quanto mais isso favorecer as pessoas, informar, eu estou aberto a isso, entende? Aberto. A questão aqui não é você ser estrela. Eu sempre falo que nós aqui, ninguém aqui é o Whindersson Nunes, ninguém é Felipe Neto, do YouTube, os caras da galáxia, né? Os top do YouTube. Porque é uma prestação, é um serviço comunitário, é um serviço público para acabar com essa alienação que se instalou no país. Então, o que nós fazemos aqui é um trabalho que eu diria o seguinte, é um trabalho responsável. Olha, eu lá no canal Critica Brasil, viu, Léo? A gente é muito espontâneo, a gente ri, a gente comenta com o palhaçado, na hora de falar sério, a gente fala sério. Eu sou desse jeito, entende? Como eu digo, estupidamente natural. Mas a pessoa acha assim que é o tempo todo. Não, vocês viram lá na entrevista da Gleice Hoffmann que eu maneirei um pouco, né? Mas, enfim, é isso. Porque as pessoas, Léo, elas querem ouvir a linguagem do povo. Por exemplo, o Bolsonaro fala a linguagem do povo. Daquele jeito lá, nós temos que acabar, ok? Temos que fazer, perseguir. Vamos perseguir o tomate, que é vermelho. Vamos perseguir o morango, que é vermelho. Vamos perseguir aos dias menstruais. São todos comunistas. Temos que acabar com isso, ok? Então, eu me divirto e também informo. E outra, nós temos um WhatsApp muito grande com a população. Não é? Nós recebemos mensagem de muitas pessoas do Brasil todinho, e eu gosto demais desse contato com o público, viu? Gosto demais. Aliás, eu tenho formação de locução e apresentação, né? Eu fiz isso, acho que em 2002, na Rede Amazônica, que é filiada à Rede Globo lá no Amazonas. Mas, enfim, amo a comunicação e amo ter esse contato aí. Muito bom, Akias. Foi muito bom ter você aqui hoje, nesta manhã. Teremos outras vezes. Gostei muito da sua imitação. Você é um grande imitador também. Vindo a São Paulo, você vai estar lá falando conosco no estúdio. Vai ser muito bom também, quando a gente tiver essa oportunidade. E quando quiser mandar vídeos do Critica Brasil para a gente rodar aqui também, a gente roda aqui. Obrigado, obrigado a todos que nos acompanharam. E queria dizer também, Akias, que essa entrevista foi um pedido da comunidade de membros e assinantes da TV 247. Olha, agradeço a todos. A gente tem os assinantes que assinam no brasil247.com/apoio e os membros do canal que toda segunda-feira agora vão ter uma reunião de pauta para sugerir nomes que a gente traga aqui no canal. Então você já é fruto desse esforço de jornalismo colaborativo. Obrigado, viu? Agradeço a todos os que pediram, agradeço a você, Léo, agradeço a todos aqueles que lutam por um Brasil melhor e que defende a liberdade de Lula. Porque, eu sou fã do Lula. Né? Independente de qualquer coisa, eu sou fã do Lula. E vamos torcer para que terça-feira o Supremo Tribunal Federal, né, crie vergonha na cara e mande o Lula para casa, que é o lugar dele, e nos braços do povo. Obrigado, Léo. Obrigado a você, Akias. Um grande abraço. Tudo de bom. Valeu. Valeu, gente.